eles se apresentam melhor, né? E estejam então com a oportunidade de falar à igreja, tá bom? Então, sejam bem-vindos, tá bom? Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Eu sou o pastor Jefferson Costa e essa é minha esposa, Lenir Costa. Nós somos casados há 43 anos, 46 de namoro, e nós somos missionários da Asas de Socorro, além de pastor congregacional desde 1986. Então, eu vou deixar a Lenir falar um pouquinho, depois ela vai sentar e a gente continua. Graça e paz, queridos. Como ele já falou, me chamo Lenir e nós estamos, em Asas de Socorro esses 26 anos. Já faz bastante tempo que a gente não vem aqui e agora a gente está morando mais perto, estamos morando em São Paulo, então tem nos possibilitado vir mais aqui no Rio, e a gente está trabalhando nesse modo de mobilização e divulgação, então a gente tem vindo mais ao Rio. Então, para a gente é um prazer estar aqui com vocês, agradecendo o pastor Marcos, toda a igreja, por nos receber. E sempre é um privilégio, de ver algumas pessoas. Acho que tem bastante gente nova aqui que eu não conheço, mas tem algumas que eu ainda lembro, E é um motivo assim de gratidão mesmo, nós virmos aqui. E eu gostaria já de deixar um desafio para vocês. É um convite, mas é um desafio também. Em Asas de Socorro, nós temos uma campanha chamada Nas Asas da Oração. Eu queria convidar vocês a entrar na nossa aeronave e vamos voar junto aí, orando, e intercedendo pela missão. Você que tiver, sentir o desejo de estar orando, você depois deixa lá com a gente, tem uma fichinha lá, você só vai deixar o seu nome completo e o seu WhatsApp. Aí vocês vão receber de 3 a 4 pedidos de oração de 15 em 15 dias. Então, eles mandam no seu WhatsApp e você vai orar por aqueles 3 ou 4 pedidos, daqui a 15 dias eles mandam de novo. Então, eu queria convidar vocês para se unir a nós, a esse grupo que é um grupo grande que tem orado. Todos nós necessitamos de oração e a missão necessita muito de oração. Os tempos aí estão difíceis, muitas doenças, muitas dificuldades, muitas lutas, e a gente quer contar com vocês aí, fazendo parte dessa campanha. É só oração mesmo, viu? E nas asas da oração, tá certo? Então, depois vocês procuram a gente lá atrás, tem uma mesinha lá com algum material, aí deixa lá seu WhatsApp com a gente. Obrigada, tá, queridos? Deus abençoe todos vocês. Amém? Obrigado. Obrigado, Leni. Desde já queremos agradecer a esta igreja e também ao pastor Marcos Inácio a oportunidade de estarmos aqui esta noite, nesse culto de missões, e podermos compartilhar um pouquinho do que é Asas de Socorro. Eu queria fazer uma pergunta. Quantos aqui, antes de hoje, já haviam ouvido falar da missão Asas de Socorro? Quantos já ouviram falar? Alguns, E quantos não? Agora levanta a mão os que não ouviram, que estão ouvindo pela primeira vez. É uma boa parte. Exatamente, faz tempo que a gente não vem aqui, Eu acho, pastor, que tem mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos que a gente não vinha aqui. Mas trabalhamos juntos. Eu queria dizer para vocês que a gente faz parte dessa história. Nós estávamos aqui na fundação dessa igreja, no culto de lançamento da Igreja Congregacional da Japuíba, que hoje é a Igreja Missionária Congregacional Ágape, Então, a gente presenciou a história do nascimento dessa igreja. Hoje pela manhã estivemos ali na igreja do Belém, a Congregacional ID, com o pastor Clemilton, e passamos a tarde com ele. E agora temos essa oportunidade, esse privilégio, na verdade uma honra, de estar aqui com os irmãos.
Então eu vou apresentar para vocês, durante alguns minutos, a missão Asas de Socorro, o que ela é, o que ela faz, onde ela está, e também depois nós vamos, na segunda parte, trazer a meditação da palavra do Senhor nesse culto missionário. Tá bom? Temos um vídeo de 5 minutos e ele vai mostrar bastante o que é a missão e o ambiente que ela atua, que ela trabalha e as ferramentas que ela usa. E aí a gente continua com a apresentação e depois passamos para a palavra. Glória a Deus. Quando vocês forem para o campo missionário, nunca se esqueçam disso. Deus não nos chamou para o sucesso, mas sim para a obediência. Então é isso que me faz manter aqui também, né? É a obediência a Ele, de saber que é no lugar onde Deus quer que você esteja e aí você está, independentemente dos frutos e coisas desse tipo, né? Eu me sinto ainda realizado, mesmo com meus 63 anos que eu estou agora. Cheguei aqui com 25, então aquele negócio dentro de você ainda sempre continua ainda, né, aceso. Então, enquanto isso estiver acontecendo, então tá bom, né, e vamos tocar em frente, né. E tem muito missionário que é assim como Kurt. Os missionários vivem lá na aldeia por anos a fio. Mas para que isso aconteça, precisamos de pilotos como Jefferson. Estar aqui hoje é a realização de um sonho, né? Eu passei 4 anos no seminário, 5 anos em treinamento técnico, e principalmente realização, né, de um chamado, né? Porque até chegar aqui tem muitas provas, tem muitos filtros. É muito legal que no reino de Deus um ajuda ao outro. E os pilotos trabalham junto com os mecânicos. São eles que mantêm os aviões voando. E pensar que os missionários de antigamente iam de barco e levavam dias para chegar. Bom, se Asas não existisse, para chegar na minha aldeia nós teríamos que viajar uns 100 quilômetros, numa estrada bem ruim, passar uns 3 ou 4 dias de barco para chegar na aldeia de Parimiú e de lá mais umas 6 horas de barco para a aldeia onde eu estou trabalhando agora. E com Asas, em 1 hora e 15 minutos, eu chego na aldeia, fora que o barco tem corredeiras e correria o risco do barco virar e perder todas as coisas. Eu creio que essa parceria é de vital importância para alguém que trabalha em lugares remotos como esse aqui, por exemplo. Então, Asas de Socorro, a logística que nos oferece é essencial para um trabalho de ponta assim como o nosso aqui. Os missionários também trabalham nas comunidades ribeirinhas. E o legal é que existe muitas famílias que trabalham junto com os missionários de Asas de Socorro. Acredito eu que ajudando a fazer essas ações, não eu fazendo, porque Deus que me dá essa inteligência, mas eu ajudando a fazer essas ações, eu também estou levando um exemplo de cristão, né? O amor pelas pessoas, compartilhando o amor que alguém já teve por mim para outras pessoas, né? Todo mundo se une para espalhar o reino de Deus. Pilotos, mecânicos, missionários da área da saúde, da educação, tradutores da Bíblia e muitos outros. E o que eu quero daqui para frente é, por coisas simples assim, mostrar o evangelho libertador e restaurador de Cristo e a segurança que nós temos através de Cristo Jesus. E só Ele pode nos dar. Então, eu quero simplesmente, no dia a dia,
enxergar as oportunidades que o Senhor nos dá de proclamar o Evangelho e de mostrar o amor dele. O que eu mais quero é crescer e viver assim, levando o amor de Deus a todos os lugares, como os missionários de Asa de Socorro e tantos outros. Nesse breve vídeo, né, o ambiente, né, a geografia e a paisagem do local onde a ASAS atua e também um pouco da operação, né, os pousos, decolagens do avião, os médicos, enfermeiros, dentistas em serviço também e a pregação do Evangelho nas comunidades ribeirinhas, né, além do apoio ao trabalho indígena. Na sequência, temos uma apresentação e nós vamos usar uma parte dela, né? Eu vou comentando aqui para que os irmãos possam acompanhar. Então, Asas de Socorro é aviação missionária. Eu vou falar um pouquinho, vou pular a história, né? Essa é a nossa foto de 98, quando nós fomos para a missão. Eu fui ordenado pastor na igreja congregacional em 86. De 86 a 98, por 12 anos, eu pastoreei igrejas. Pastoreei 3 igrejas. A última delas, que é a igreja que nos enviou para missões, eu pastoreei por 10 anos. 1 ano como congregação e 9 anos como igreja. Este ano, ela completa 35 anos. São os 9 anos que a gente esteve lá, e mais os 26 que eu e minha família estamos nessa missão. E aquela igreja nos enviou, né? Pode voltar só um pouquinho para eu explicar? Aí. Então, era eu, minha esposa e as nossas 2 filhas, que na época eram adolescentes, uma de 12 anos, a mais nova, e a... Obrigado. Pode seguir, irmãos. Essa é a filha mais velha, então, ela casou com o Felipe, né, um filho que Deus nos deu. Eles moram lá em Manaus, no Amazonas, e servem ao Senhor lá. Tem o trabalho deles e servem em uma igreja lá em Manaus. Pode seguir. E essa é a caçula, né, que tinha 12 anos na época, é a Marcela, ela casou com o Gerson, e essa foi a filha que nos deu netos, né? São 3 crianças. A Betina, que é aquela de short rosa, ela fez 8 anos ontem. Ontem foi aniversário dela, ela fez 8 anos. A Eduarda, de azul, ela tem 10 anos, vai fazer 11 até o final do ano. E o menino é o Joás, ele tem 5 anos, vai fazer 6 em outubro. Então, esses aí agora estão fora do Brasil, eles estão na Bósnia e Herzegovina, e eles são missionários com a OM lá, servindo através da OM lá na Bósnia, né? Então, essa é a família com que Deus nos abençoou e como ela evoluiu, né, onde ela está hoje. Então, temos esses 3 netos, mas estão bem longe da gente, mais ou menos uns 10.000 quilômetros de distância. Pode seguir. E aí nós vamos pular a parte da história, né? Pode avançar as fotos históricas, pode seguir, vai seguindo. Tudo isso é história e vamos parar lá nas estratégias. Essas são as bases, aí. Então, o trabalho da missão Asas de Socorro é, através da aviação missionária, usar o avião, pode voltar um pouquinho, para transportar os missionários difícil acesso, onde eles trabalham, onde eles servem.
E ali nós temos 2 famílias missionárias, né? O Alfredo e a Tati, e o Sérgio e a Nathalie. São missionários da MEVA e que têm o apoio da Asas de Socorro com a logística aérea para eles chegarem na aldeia, permanecerem lá, eventualmente saírem de lá e receber todos os suprimentos que eles necessitam para estar lá e fazer o trabalho missionário entre os indígenas. Pode seguir. Aqui uma equipe de profissionais de saúde, né? E eu vou falar dos 2 da ponta. É o Ismael e o Ismael Júnior, eles são pai e filhos. Em 2012, nós introduzimos a família deles no trabalho missionário. Eles eram dentistas lá em Anápolis e nós fomos para a igreja que eles faziam parte, apresentamos Asas de Socorro para eles e eles passaram a ser dentistas voluntários nas viagens missionárias. Na época, o Júnior estava terminando os estudos, aí ele se formou e eles continuaram viajando. E a filha caçula do casal, que é a Eduarda, ela também se formou nos anos seguintes, hoje é uma dentista também, e também é parte da equipe voluntária de Asas. Ela viaja nas missões de Asas e também ela tem feito viagens para a África, para alguns países da África, para servir lá como dentista. Fora isso, cada um tem o seu consultório, né? Eles têm 3 consultórios lá em Goiás e trabalham, e tem aquela época que eles fecham o consultório e vão servir como dentistas missionários, atendendo gratuitamente, junto com os programas da Asas de Socorro. Pode seguir. Aqui eles atuando, né, fazendo ali um tratamento, pode seguir. Em cada comunidade que a gente faz uma viagem missionária, a gente faz também ações de evangelismo. Evangelismo infantil, evangelismo de casa em casa, distribuição de Bíblias. E nas noites do projeto, nas noites da viagem, a gente reúne a comunidade num culto evangelístico, onde a gente projeta o filme Jesus, a gente prega, canta, ora, faz a obra de Deus, né? E tem surgido igrejas que nasceram desse trabalho contínuo da Asas de Socorro nesses lugares aí, Vilas Ribeirinhas. Pode seguir. Aqui é a Leni, né, no trabalho infantil com as crianças, muitas crianças lá na região, então sempre a gente está rodeado, né, de crianças assim, elas têm uma alegria muito grande quando a equipe chega e vai trabalhar com elas. Pode seguir? Atualmente, né, as viagens são feitas com esse barco. Na verdade, é uma balsa, né? Que ela tem consultórios médico e odontológico, ela tem os camarotes para a pessoa dormir, né? E anualmente, várias viagens ao longo do ano. No site da Asas de Socorro, você encontra a agenda. E se você quer fazer uma viagem de curto prazo, você pode se inscrever, se planejar, né, e ir para Manaus e lá embarcar nessa balsa aí, numa viagem missionária de curto prazo, de 7 a 10 dias com a Asas de Socorro. E no mês de julho tem o projeto ID, que é a mesma coisa, só que de um tamanho maior, né, um grupo maior, uma viagem missionária com um grupo maior, bem parecido com o projeto Nilson Braga. Pode seguir. Também a missão realiza programas de desenvolvimento na comunidade, como implantação de fossa e esgoto, saneamento básico, e também filtragem de água. E nesse trabalho, a missão organiza, junto com a comunidade, levanta os recursos para o material e a própria comunidade, os próprios moradores, trabalham na construção dessas coisas, desse desenvolvimento. E essa é uma oportunidade excelente, né, de trabalhar junto, lado a lado, e testemunhar de Cristo, testemunhar do amor de Deus para eles enquanto está trabalhando junto. E tem havido, né, conversões de pessoas nessa circunstância. Há um senhor chamado Paulo, né, ele era um homem que vivia no vício, na embriaguez, no pecado, e quando a nossa missão chegou para trabalhar na comunidade dele, ele pôde fazer isso, trabalhar junto com
os missionários que estavam ali coordenando o trabalho. E ele sofria com o vício, a família sofria, né? A esposa tinha um marido que vivia embriagado e violento, os filhos não tinham um pai, né? Era ruim para a saúde dele, né, viver daquela forma, como também para a economia dele, porque ele gastava os seus poucos recursos com o vício, a bebida. E, trabalhando junto, ele pôde conhecer o amor de Deus, ele pôde ouvir de Jesus, ele pôde saber do Evangelho e veio a se converter, e foi transformado, foi liberto do vício, do pecado, e passou a ser uma nova criatura. E aí, o testemunho dele, né, tem sido exemplo para várias outras pessoas na comunidade, porque ele era uma pessoa arruaceira, era uma pessoa conhecida por tudo de ruim que o vício e a bebida trazia na vida dele, mas ao ser curado, liberto, salvo por Cristo, ele agora é um exemplo, né, de libertação, de salvação, e é assim o testemunho, né, isso aconteceu trabalhando junto ali em prol da comunidade, colocando um filtro de água. Pode seguir. Agora, os filtros, né, estão sendo maiores e colocados para a comunidade inteira. Antes era um filtro em cada casa, na escola, no centro comunitário. Agora se constrói uma estação com a bateria solar, bombeia a água para a caixa, onde ela é filtrada e dali vai para as casas das pessoas. Ainda é o mesmo sistema, só que de um tamanho maior, e para alcançar mais gente, e continua a oportunidade de trabalhar junto com as pessoas do lugar e testemunhar de Jesus para elas. Pode seguir. Aqui um voo de emergência, né? A missão é de socorro, porque também faz emergências, e houve a notícia de que um missionário tinha sido picado por uma cobra, e aí foi acionado um voo de emergência para socorrer, trazer ele para a cidade, para receber o soro, o tratamento e não vir a falecer, né? Pode seguir. 1h30 de voo, e aí o avião pousou em frente à comunidade no Rio, né? Na frente da aldeia ali no Rio. E, pode seguir, ele foi levado até o avião, já estava sem poder andar, a perna muito inchada, sem poder apoiar o pé no chão, foi carregado até o avião e foi levado para um hospital em Porto Velho. E foi socorrido, graças a Deus, a tempo. Pode seguir. E uma semana depois, ele e a família, as filhas, puderam voltar para a aldeia e a missão de resgate, de socorro foi cumprida, né? Graças a Deus por isso. Pode seguir. Também a missão atuou e atua na distribuição de cestas básicas. A gente atuou na cheia do Rio Madeira, lá em 2014, levantamos doações e entregamos lá em algumas comunidades do Rio Madeira. Também durante a pandemia, houveram doações, mas haviam organizações, empresas que queriam doar, mas para a região norte, queriam que chegasse lá. E aí, como a gente está lá na região, trabalha na região, a missão foi convidada a ser uma das doadoras que levaria essas doações, né? Pode seguir. E aí fizemos parte da ação emergencial para os ribeirinhos lá do Purus em 2020, quando começou a pandemia. E milhares de cestas, né, foram doadas, e também houve doação de Bíblias. Então a pessoa recebia a cesta básica, o alimento material, e recebia uma Bíblia, o alimento espiritual. A palavra que traz esperança, né? A palavra de vida eterna. Pode seguir. Então a missão ela tem muitas oportunidades e vocês podem participar, pode ser parte dessa missão, desse ministério, como minha esposa já convidou, né, desafiou você a orar, interceder, né, dar o seu nome, o seu WhatsApp e receber os pedidos de oração. Se Deus toca no seu coração, você quer contribuir, né, ser um contribuinte, você pode ofertar, ou você pode participar indo, sendo parte de uma viagem de curto prazo, ou de fazer um trabalho voluntário de alguns meses, ou ainda se tornar um missionário efetivo da Asas de Socorro, né? Então,
isso é o Ministério da Asas de Socorro. E nosso trabalho hoje, meu e da Leni, né, nós temos 26 anos na missão. Os primeiros 6 anos trabalhamos na sede, os outros 8 anos trabalhamos lá em Manaus, dirigindo a base em Manaus. Foi quando a gente comprou o barco, reformou e colocou para fazer as viagens missionárias. E depois 8 anos na sede, foi o tempo em que eu dirigi a missão. E agora já estamos há 4 anos, desde 2020, com essa missão de divulgar o Ministério de Asas de Socorro. Porque a gente crê que Deus é que chama as pessoas. Ele mandou a gente orar, mas é Ele que chama. A gente ora para Deus mandar obreiros para a sua seara. Pessoas para serem os missionários de curto prazo, os que vão orar, os que vão contribuir. A gente ora, Deus abre as oportunidades para a gente ir na igreja, nos cultos de missões, nas conferências missionárias. A gente divulga, e enquanto a gente prega, enquanto a gente testemunha, enquanto a gente apresenta o Ministério da Missão, nós cremos que Deus está falando com as pessoas e levantando novos intercessores, novos mantenedores e novos missionários. Então, você que está aqui hoje, está nos ouvindo, pode ser que Deus está falando, chamando você para ir numa viagem de curto prazo ou para se tornar um missionário junto com Asas de Socorro, né? Com o passar do tempo, a gente vai deixando, alguns vão se aposentando, vão encerrando a carreira e outros vão chegando, né? É a obra de Deus. Então, eu encerro aqui a apresentação e também quero dizer que tanto eu quanto minha esposa, né, nós vivemos integralmente do ministério, das contribuições e doações, né? E deixamos também a nossa igreja, nossa família, nossos empregos, e Deus tem nos abençoado, né, ao longo dos anos e sustentado a nossa família. Elas estudaram, elas se prepararam, estão casadas hoje, e eu e Leni continuamos aí em Asas de Socorro enquanto o Senhor quiser, enquanto o Senhor mandar, né? Então, obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês. Dito isto, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia e a gente poder junto ler um texto da Palavra de Deus e, em seguida, meditar sobre ele. Abra, então, a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, vou ler do verso 18 ao verso 21. Se você pode, vamos ficar de pé 1 minuto e ler esse texto, que nos diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Podem sentar. Irmãos, o capítulo 5 de 2 aos Coríntios, né, ele começa lá no verso 1, e Paulo, ele diz assim: sabemos, olha o que ele diz que sabemos, é algo que a gente pode saber, que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ele faz uma afirmação que ele podia saber, e ele estava passando esse processo de envelhecimento, de enfermidade, vendo as suas forças diminuírem, né, vendo a sua saúde indo embora, aquele enfraquecimento natural da vida humana com o passar do tempo, né, e ele podia
dizer que sabia de uma coisa. E a coisa que ele sabia, ele diz aqui, é que se esse tabernáculo, ele está falando do corpo físico, se esse corpo se desfizer, né, e a gente nasce, cresce e começa a morrer, isso é natural para todos nós, né? Alguns mais depressa, outros mais devagar, alguns vivem muitos anos, outros um pouco menos, mas o fato é que a gente começa, né, a perder as nossas forças, a nossa energia, nosso vigor. E que é natural, né? A Bíblia explica que o pecado veio como consequência, aliás, a morte veio como consequência do pecado. Por causa do pecado é que existe a morte. E aí, ele vai falando isso, mas ele fala também que há uma esperança que eu e você temos, e que ele tinha também, e por isso ele diz, sabemos. Ele sabia e nós podemos saber também que vamos envelhecer, vamos perder o vigor, talvez vamos adoecer, vamos morrer, mas se essa casa, se esse corpo se desfizer, e ele está se desfazendo, ele diz, temos da parte de Deus um edifício. Ele compara uma casa com um prédio, uma casa com um edifício, né? Uma casa modesta com uma edificação especial. E ele diz, não feita por mãos, não é uma coisa material, física, mas eterna nos céus. Ele está se referindo a isso, trazendo esperança para nós, que esse corpo que está perdendo forças, que adoece, que sente dores, que se cansa, que tem que tomar medicamento, que tem que fazer tratamento, tudo isso, né, em consequência do pecado que traz a morte, ele será substituído por um corpo celestial, um edifício. Ele usa a palavra edifício para dizer muito melhor, muito maior do que a nossa casa terrena, do que o nosso corpo humano. E trazendo essa esperança, né, ele caminha aqui no texto, né, capítulo 5, e chega na parte que nós lemos, onde ele então nos diz assim, ora, tudo provém de Deus. É Deus que criou tudo, é Deus que faz tudo e controla tudo, está acima de tudo e de todos. E esse Deus de quem tudo provém e que nos reconciliou por meio de Cristo, né? E aí ele passa a fazer essas afirmações. Nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha, ele está dizendo assim, a gente vai morrer, não há dúvida disso. Isso é certo. Alguém falou, tem duas coisas certas na vida, pagar imposto e morrer. E aí um pregador disse, não precisa ser assim, há muito mais entre essas coisas que capacita você viver uma boa vida, que honra, glorifica e exalta a Deus, e também pagar os seus impostos, ter recurso suficiente e dar a César o que é de César, né, como Jesus ensinou, e não precisa se limitar a pagar contas e então morrer. Mas há uma vida a ser vivida para Deus, para a glória de Deus, a serviço dEle, para a sua honra, para ser bênção nessa terra, com a bênção que nós mesmos fomos abençoados. E aí ele faz 3 afirmações que eu quero ressaltar aqui com vocês para a nossa meditação, né? A primeira é que Deus nos reconciliou consigo mesmo. O que significa isso? Reconciliar, é conciliar de novo. O que estava em harmonia e foi desarmonizado, o que estava em paz e que perdeu a paz, o que estava em contato, em liberdade diante de Deus e que perdeu isso, foi substituído pelo temor, pelo medo,
ele diz que Deus reconciliou. O homem era conciliado com Deus, ou seja, estava em harmonia com Deus, estava em paz com Deus, estava bem com Deus, lá no Éden, antes de pecar. Deus o criou assim. Deus o criou à sua imagem e semelhança, o criou puro, inocente, e ele estava de acordo com o propósito de Deus. Não tinha nenhum problema, nenhum temor de Deus, se relacionava, se encontrava com Deus. Mas por causa da desobediência, por causa do pecado, ele perdeu essa característica. Quando a gente lê lá em Gênesis, a gente vê que no momento seguinte à desobediência, o homem se esconde. Quando ouve a voz de Deus, ele foge. E agora o seu coração não está mais em paz com Deus, ele não está mais à vontade diante de Deus, ele não está mais em harmonia com Deus. A conciliação que havia entre o homem e Deus foi quebrada. Mas, agora Paulo está dizendo, o que foi quebrado agora pode ser restaurado. A conciliação que foi perdida pode ser reconciliada. A desarmonia, a falta de paz, o temor, a falta de comunhão com Deus pode ser renovada. E Deus fez isso, Ele tomou a iniciativa. O nome Emanuel quer dizer Deus conosco, é um dos nomes de Jesus, e fala da vinda de Jesus, de Deus se tornando um de nós para nos resgatar do pecado. Então Paulo diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Ele promoveu a ação que permite o homem voltar a ter harmonia com Ele, a ter paz com Ele, a ter comunhão com Ele e voltar a ser amigo dele. Isso é a reconciliação. A segunda afirmação que Paulo fez aqui é que ele nos deu o ministério da reconciliação, está no finalzinho do verso 18, e no finalzinho do verso 19 ele diz, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nos deu o ministério e nos confiou a palavra. O que é ou qual é a palavra que é usada no ministério da reconciliação? Qual é a palavra que nos foi confiada para nós transmitirmos, que propaga a reconciliação? O Evangelho. O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. Quando Jesus nasceu, os anjos disseram, paz na terra entre os homens e boa vontade, entre eles a quem Deus quer bem. E a boa notícia é que havia nascido o Salvador. Aquele que iria resgatar as boas novas, era o nascimento daquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando o pecado é tirado, a harmonia volta, a paz volta, a comunhão se restaura, a reconciliação acontece. E para remover o pecado, Deus fez isso, Ele mesmo fez isso enviando Jesus. E quando Ele enviou Jesus, Jesus assumiu a nossa culpa. Veja bem que o verso 21, ele explica como que Deus fez para promover e tornar possível a nossa reconciliação com Ele. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Ele o fez pecado por nós, por mim e por você, para que nele, em Jesus Cristo, nós, eu e você, fôssemos feitos justiça de Deus. É assim que o nosso pecado essencial é retirado. É assim que o nosso pecado, nossas palavras, pensamentos e ações pecaminosas são perdoados. É através da pessoa de Jesus Cristo, que não tinha nenhum pecado, se tornando pecador em nosso lugar. E aí ele se torna pecador, ele assume a nossa culpa, o nosso pecado, ele é crucificado, morto, e quando ele ressuscita, a sua justiça, porque a morte dele não foi por ele, foi por mim, foi por você, a sua justiça é atribuída, é imputada a nós. Nós somos declarados justos. Foi uma troca
Jesus tomou o nosso pecado e nos deu a justiça dele. E a reconciliação consiste, ela acontece, ela ocorre quando esta palavra, esta verdade é propagada, é ensinada, e cada pessoa individualmente, cada um por si, crê nesta verdade, toma para si esta verdade e recebe ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a sua igreja, aos seus servos, aqueles que já foram reconciliados, Paulo diz, ele nos confiou o ministério da reconciliação. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Então, todos nós que já fomos reconciliados com Deus através de Cristo, temos um ministério, promover a palavra da reconciliação. Essa palavra nos foi confiada, nos foi dada em confiança de que nós vamos comunicá-la, nós vamos propagá-la, levá-la adiante, espalhá-la para aqueles que ainda não ouviram, não conhecem, e eles possam então ouvir e também ser reconciliados. E assim, chegamos à terceira informação de Paulo aqui, né? Que ele diz que nós, eu e você, fomos feitos embaixadores. Sabe o que é um embaixador? É um representante de um país, de um reino, de um rei. Então, quando ele diz que nós fomos feitos embaixadores, nós fomos feitos embaixadores do reino de Deus. Nós fomos feitos embaixadores da pátria celeste. Nós fomos feitos embaixadores do Rei Jesus. Uma embaixada, né, é, num outro país, um território considerado daquele país a que ele pertence. E ali o embaixador, ele recebe uma outorga de autoridade para representar o seu governo ali. E aí as autoridades daquele país, se tem algum assunto, podem falar com aquele embaixador. E o governante, da qual ele é embaixador, pode enviá-lo às autoridades daquele país para tratar dos assuntos do interesse daquele país. É isso que Paulo está dizendo, que nós fomos nomeados representantes do reino de Deus aqui na terra. Nós que fomos reconciliados, nós que temos o ministério da reconciliação e nós que temos a palavra da reconciliação. Ele está dizendo que nós recebemos a autoridade para sermos reconciliadores, para testemunharmos essa palavra, para pregarmos essa palavra, para demonstrarmos essa palavra e o Espírito Santo de Deus tocar no coração e fazer brotar a fé, a crença, a aceitação do Evangelho que vai salvar e reconciliar a pessoa com Deus. Agora, essa é uma obra necessária, né, e urgente, porque a oportunidade não é para sempre. Não é para sempre porque cada um de nós pode partir a qualquer momento. E o momento da nossa partida, se estivermos reconciliados, estamos seguros no Senhor Jesus para sempre. Se não estivermos, estamos perdidos para sempre. Porque cada um de nós também aguarda uma promessa que é a volta do Senhor Jesus. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, e voltarei e vos receberei para mim mesmo. Mas ele vai receber, ele vai trazer consigo os que dormiram no Senhor, os que já estavam reconciliados e partiram, e os que estiverem reconciliados vivos serão transformados e encontrarão com o Senhor, e estarão para sempre com o Senhor. Quer pela nossa ida, que não sabemos quando será, quer pela vinda do Senhor, o fato é que estaremos com Ele se já estivermos reconciliados. E é Deus quem fez tudo o que era necessário, é Deus que nos deu a palavra, o Evangelho da reconciliação, e é também Deus que nos deu a autoridade de pregarmos essa palavra, de dizermos a todas as pessoas que elas precisam se reconciliar com Deus, e também o nosso testemunho, nós que
por nós mesmos, pela ação de Deus em nós, pela nossa fé, já fomos reconciliados com Ele. Então, o que Paulo está dizendo ao terminar o capítulo 5 é que essa esperança de que eu vou envelhecer, posso morrer, posso adoecer, vou precisar de remédio, vou sofrer dores, vou precisar de medicamentos, é a nossa casa terrena se desfazendo. Mas não precisa ser para a perdição, porque Deus já promoveu a reconciliação. Ele mandou Jesus, que não tinha pecados, mas Ele fez pecado por nós. Ele mandou Jesus para assumir a nossa culpa e pagar por ela, morrer como se Ele fosse o culpado. E quando Jesus ressuscitou, Ele atribuiu a nós a sua justiça por ter morrido e ressuscitado, por ter vencido a morte. E por causa disso, nós temos essa esperança. Então, Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Por isso, podemos viver em paz com Deus, na presença de Deus, ser amigo de Deus. Deus nos confiou o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação, o Evangelho. Então, o nosso testemunho, a nossa palavra, a nossa vida deve anunciar esse Evangelho da reconciliação. E Deus nos fez seus embaixadores, nos deu autoridade. Autoridade quer dizer poder para representar o reino aqui na terra, enquanto aqui vivemos e aqui estamos. Você e eu somos embaixadores do reino de Deus. Você e eu temos o ministério e a palavra da reconciliação, porque eu e você já fomos reconciliados com Cristo. Que Deus abençoe, que essa palavra fique na sua vida, no coração. Amanhã, segunda-feira, quando você levantar, se arrumar, olhar no espelho, pense assim: eu sou um embaixador, sou uma embaixadora do reino de Deus nessa terra. Que o Senhor me use para espalhar o Evangelho com o meu testemunho, com o meu amor, com a minha palavra, com a minha fé, aonde eu for, com quem eu encontrar, eu possa viver o Evangelho de Jesus e as pessoas possam ver que eu sou reconciliado e eu possa dizer para elas que elas também podem ser reconciliadas. Ele nos abençoe. Obrigado, irmãos, pastor, pela oportunidade. Obrigado, pastor. Fica aqui mesmo.